o Paquete, espanou, com o livro, puxa de gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. E deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Paulinho, correu, bateu. Vai subir, Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Campinas, cidade que acolheu nos seus arredores a nova capital, o primeiro time de Goiânia nasceu pintado em vermelho e preto. O Atlético Clube Goianiense foi fundado em 2 de abril de 1937 e está completando 80 anos de glórias. Símbolo campineiro, o Atlético tem no Dragão sua força e mostrou isso logo cedo, sendo reconhecido o primeiro campeão estadual pela Federação Goiana de Futebol. Como o mais antigo clube da capital, rivalizou historicamente a hegemonia do esporte local com Goiânia nas primeiras décadas. A força atleticana se traduziu em conquistas. São 13 campeonatos estaduais, além do famoso torneio da Integração Nacional, que evidenciou o nome do Dragão no cenário nacional. Brasileiro é campeão 3 vezes, 2 da Série C e 1 na Série B. Além da tradição, o Atlético mostrou poder de recuperação ao ressurgir das cinzas da 2ª divisão do Campeonato Estadual para uma ascensão excepcional até chegar a uma competição continental. Parabéns, Dragão! Parabéns, Atlético! Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem a missão de redescobrir o passado para compreender o futuro. Na edição de hoje, rendemos homenagens a um dos clubes mais antigos do nosso estado. Fundado em 2 de abril de 1937, o Atlético Clube Goianiense representa um dos maiores legados da cultura campineira. A nossa ousadia nesta edição é percorrer por 8 décadas, apresentando curiosidades, significados, detalhes e informações da trajetória de grandes conquistas e dolorosas derrotas. Além das nossas pesquisas em dados, imagens e áudios,
que você pode acompanhar em nosso site futeboldegoias.com.br. Lembrando que o Futebol de Goiás é com Y e Z. Vamos reviver este caminho embasados nas memórias de alguns personagens que doaram seu tempo, empenho, dedicação e se tornaram inesquecíveis nas cores rubro-negras. E para começar a nossa viagem, voltamos à década de 1940. Você sabe por que as cores rubro-negras, o escudo em formato triangular e o dragão são os símbolos do seu orgulho e motivo para frequentar as arquibancadas? O historiador Orieste Gomes, torcedor e profundo conhecedor da vida atleticana, revela estes detalhes. Tinha muita política naquela época. O time que vai nascer, dentro do próprio time, você encontra aquelas diferenças, né? A diferença surgiu, por exemplo, em relação ao nome. Por que surgiu o nome na Atlético? Aí as pessoas poderiam falar, bom, vamos buscar a história, já existiu o Atlético Mineiro, já existiu o Atlético Paranaense, isso é um aspecto importante. Então havia muita divergência em relação ao nome, divergência em relação também ao ícone, o guru que deveria. Então houve uma disputa grande de diretorias no início do Atlético. Até a própria Federação Goiana fez uma intervenção para escolher. E aí depois, em 44, já estava definido que foi o Tome, que foi o primeiro presidente do Atlético, primeiro diretor. O Ascioli fazia parte também dessa diretoria, mas ainda tinha muita, digamos assim, politicagem entre os times. Havia um processo de aliciamento de jogadores. Isso foi muito corriqueiro na história do Atlético, do Goiânia, principalmente desses dois. Depois os demais, que o Vila e o Goiás, vão aparecer em 43. E Campinas, a Campinas Futebol Clube também em 43. Senhor Oriestes, o torcedor do Atlético já é acostumado a ir lá sacudir as suas bandeiras rubro-negras, né? Mas o Atlético já nasce rubro-negro, o Atlético lá na sua gênese, ele já é vermelho e preto? Não, ele nasce na disputa, né? A disputa interna, era uma espécie, que a gente poderia falar, uma espécie até de luta intestina, né? Entre a diretoria, membros da diretoria do Atlético, porque havia uma parte que a maior parte era torcedores do Flamengo e outra parte torcedores de São Paulo. Esses eram os dominantes em relação aos demais times do futebol brasileiro. Então houve disputa. Isso é tanto verdade que o Atlético adotou o quê? Adotou o uniforme do Flamengo, mas teve que ceder ao escudo do São Paulo. O Atlético tem no peito da sua camisa rubro-negra o escudo que é do São Paulo, exatamente para atender as duas partes que estavam em conflito. Então o Atlético, ele nasce assim, nessa questão. Agora é evidente que a influência rubro-negra era maior dentro do Senado da Campininha, porque aí já vem a questão das cores aparecendo, as bandeiras, por exemplo. Quando você pega a história, tem uma pessoa que é uma pessoa típica na história do Atlético, que ele entrava no campo, né, com a sua charanga, sai da frente, vagabundo, ele usava essa expressão, né? Ele tinha uma charanga, respeito às cores, e ele tinha também a bandeira, toda a bandeira do Atlético, mas é uma bandeira que a cor rubro-negra é muito forte dentro desse contexto. Então ele entrava com aquela charanga, dava 2 passos para frente, 2 para trás, e sai da frente, vagabundo. Então é uma figura que marcava. E aí começou a aparecer também dentro do estádio, né, as bandeirolas que iam aparecendo. Então a marca do Flamengo é uma marca muito presente, porque o Flamengo é um timaço daquela época, assim como é o São Paulo também. Por que o Atlético foi escolher justamente o Dragão para representar ele como mascote? A história do Dragão estava na cabeça de todos nós campineiros, porque naquela época você tinha 3 diversões: ir para a Praça Joaquim Lúcio para assistir o fute, as meninas passar, treinar, etc. A banda no coreto. Ou você tinha o Atlético
Clube Goianiense, e você tinha no cinema matinê para assistir os seriados. E um seriado importante que eu assisti ele, aliás eu não perdia nem um seriado, foi o Fu Manchu. O Fu Manchu é um seriado como os demais seriados que tinha naquela época, e um seriado importantíssimo porque é através do Fu Manchu que mantinha, né, um protetor dentro dos seus diversos tipos de armadilhas em seu, digamos assim, no seu convívio, né, de proteção. Ele utilizava o dragão. O dragão, que era um elemento da mitologia chinesa, muito presente na dinastia Ming. E a grande vantagem dele é que ele botava fogo em cima dos adversários. Muitas das pesquisas de Orieste Gomes foram fundamentadas pelos cliques do atleticano e primeiro repórter fotográfico de Goiás, Hélio de Oliveira. Ele que, além de ser um torcedor, que dedicou o seu amor às cores rubro-negras e relembra fatos relacionados à fundação e os primeiros anos do clube. Comecei a torcer para o Atlético em 1940, aliás, em 38, por aí, 39, logo depois da fundação do Atlético. Eu morava lá perto do campo, perto não, era longe, mais ou menos 800 metros, porque o campo era lá no meio do cerrado, não tinha nada, só o campo lá e tal. Depois é que o Antônio Ascioli conseguiu que o Estado doasse o terreno para o Atlético, foi doado uma parte. Foi pequeno, aí pediram um adendo lá, doaram mais outra parte. E nessa doação, dizia que o Atlético só podia utilizar aquilo para esporte. Lá atrás, puxa pela memória, quais são as primeiras lembranças que o senhor tem do futebol em Goiânia? O futebol que eu lembro, assim, primeiro, quando eu fazia, que eu disse para vocês que eu jogava num time que chamava Cruzada, que ela é ligado à igreja. Tinha Cruzada e tinha Marianos. Esse time era um time de futebol muito bom na época. Vocês conhecem mais ou menos a história de Goiânia, dos craques do passado. Naquele tempo eu jogava com João Pinto, com Epitácio, com Oswaldinho, essa turma toda assim que mais tarde foram profissionais de grande valor aqui em Goiânia, viu? Jogava contra time lá de Goiânia, lá inclusive o juvenil do Goiânia, que era treinado por um tal de 18, um gordinho. Esse era o time do Goiânia, era brabo. Mas também tinha Uberaba, tinha Foca, tinha essa turma toda no time lá. A gente fazia jogo contra eles, sempre. Hélio de Oliveira resgatou as dificuldades para conseguir um local para sediar os jogos e marcar território na entrada de Campinas. Inicialmente, o estádio recebeu o nome de Arthur Friedenreich, em homenagem ao artilheiro do São Paulo. A inauguração do palco, ainda sem muros e grama, de acordo com o jornalista Lisita Júnior, foi realizada no dia 10 de julho de 1938, entre Atlético e Anápolis Futebol Clube. O jogo terminou empatado por 2-2. O Dragão foi a campo com Edson Hermano, Nadim Canhoto, João V8, Sarte Geraldo, Mauro, Afonsinho, Felipe, Sírio e Sebinha. A intenção da diretoria era manter a homenagem a Friedenreich, realizar um amistoso com o São Paulo, em Goiânia, com a presença do jogador e manter o nome. O tricolor aceitou, mas o atacante não veio. Este fato irritou a diretoria rubro-negra, que decidiu por mudar o nome do estádio. A mudança foi realizada em setembro de 1947, após um abaixo-assinado organizado por um dos primeiros goleiros do clube e ex-dirigente atleticano, Bariani Hortêncio. Naquele tempo a gente comprava nossos materiais e tal, a bola fazia vaquinha, compra bola, compra jogo, camisa, gente. E aí o Antônio Ascioli, que tinha um cartório muito rico, cara, ele foi que dava as coisas, começou a dar as bolas, começou a dar chuteira pro povo, aquela coisa, tinha gente jogar até descalço. Aí
Então, quando fechou o campo, teve um problema grave aí, porque o prefeito de Goiânia, Benedito Freitas Borges, deu para a diretoria do Atlético 100 contos de réis para fechar o campo, e esse dinheiro sumiu, não fechou. Aí o prefeito mandou fechar por conta da prefeitura, fechou o campo. E na inauguração desse campo, então, aí fechou o campo, tinha que pôr o nome, já era estádio, né? Aí seriam outros nomes, várias coisas, sempre saber aquela coisa. Aí eu fui, Que tipo de nome? O senhor lembra ainda? Inclusive o Dom Rodrigo de Moraes. O Dom Rodrigo de Moraes é família Sebe de Campinas e tal, mas ele gostava, era do Botafogo, gostava do Goiânia. Porque o Goiânia foi criado os fãs do Botafogo, tanto é que a camisa é 100. E o Atlético do Flamengo. Então, eles tinham outros nomes, inclusive o Dom Moraes, tem até meu padrinho de casamento e tal. Aí eu fui e saí com ele para pôr o nome de Antônio Ascioli. Mas não teve ninguém que não assinasse, foram 132 assinaturas. Aí pusemos o nome de Antônio Ascioli no estádio, como foi na época o Ney Jabrão, que era ponto esquerda do Atlético, mas tinha recurso, era comerciante, ele mandou fazer o nome do estádio, tudo com letra de alumínio grande, e ele pôs o nome dele maior do que o nome do estádio. Eu fui lá, mandei partir, arranquei fora, tudo, mandei fazer uma placa do Adson Ney de Afonso, estádio Antônio Ascioli. O escritor Bariani Hortêncio, que enquanto jogador de futebol do Atlético era conhecido como Paulistinha, dedicou algumas das obras a contar a história de Campinas, do Atlético e de seus inúmeros personagens. Depois de conhecer um pouco das primeiras décadas, na sequência, aqui do Futebol de Goiás e suas histórias, em homenagem ao aniversário de 80 anos do Dragão, vamos viajar para as décadas de 60 e 1970. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. A edição de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias homenageia o Atlético Clube Goianiense, que completa em 2017 80 anos de fundação. Você conferiu no bloco anterior história das décadas de 1940 e 1950. Depois de viver uma fase de ouro, com longos períodos de invencibilidade, conquistar 6 títulos no Campeonato Citadino de Goiânia e viver duelos dentro e fora de campo com o Goiânia Esporte Clube, o Atlético entra na era profissional como um dos grandes favoritos, rivalizando constantemente com o Vila Nova ao longo deste período. Mas isto não se confirma dentro de campo. Mesmo com muita força nos bastidores e na presidência da Federação Goiana de Futebol, com Gilberto Alves e Baltazar de Castro, nas décadas de 60 e 70, apenas 2 títulos foram conquistados. O primeiro destes 2 títulos foi o de 1964. O técnico era José Luiz de Carvalho. O Zeca, ele chegou ao Atlético como jogador a convite do massagista Fuminho, mas acabou se aposentando para assumir o cargo de treinador e posteriormente de dirigente. Zeca foi o técnico campeão goiano em 64. A minha passagem de jogador para treinador foi o seguinte: chegou num ponto que não tinha ninguém para dirigir o Atlético, ninguém. Então eu assumi o comando lá quase que por minha livre e espontânea vontade. Mesmo como jogador eu dirigia, punha alguém, tirava alguém, entendeu? Então posteriormente, logo eu larguei de futebol, abandonei a bola e fiquei só como treinador. Nessa época o Atlético tinha como presidente o seu Gilberto Alves também. Como é que era a diretoria do Atlético, hein, seu Zeca? O Gilberto Alves, além de ser diretor, era muito meu amigo particular.
me respeitava bastante, eu respeitava demais ele, e dormia na casa dele, comia na casa dele, ficava por lá. Então, naquela época não era difícil, não. Mas o Atlético tinha uma diretoria que só o Gilberto mandava. Tem um registro de áudio, um LP gravado à época, que conta que a torcida do Atlético saiu carregando os jogadores do Olímpico direto para Campinas. O senhor se lembra dessa história? Me lembro perfeitamente, nossa senhora, como até era bonito, viu? Era bonito uma passagem dessa. Mas o time do Atlético era muito forte, era muito bom, sabe? O time do Atlético, para enfrentar esse time que nós tínhamos aqui na época, não tinha dificuldade, não. Jogando aqui, jogando lá, onde é que fosse, sempre nós tínhamos vantagem. Além de José Luiz de Carvalho, um dos carregados pelo torcedor atleticano era o grande ídolo e artilheiro Jair Alves Moreira, o Jair Porrete, que revive uma das inesquecíveis formações da história rubro-negra. Eu acho, e todo mundo naquela época também acha, que foi um dos melhores times que o Atlético teve. Haja visto que, eu te falo aqui, ó, os jogadores, o campeonato todinho jogou com aqueles 15 jogadores, ninguém machucava, o time sempre era aquele mesmo, o treinador era o Zeca, Zé da Cruz Carvalho, o Zeca. Então, nós passamos direto no campeonato 64. Foi o melhor time que o Atlético já montou em toda a história. Isso aí eu já ouvi de vários, até diretores da época, e vários torcedores que lembram daquela época. Foi o melhor time que o Atlético montou na época. E que característica tinha esse time? Assim, que jeito jogava? Era um time envolvente, toque de bola? Realmente, tudo isso que você falava. E jogava no 4-2-4. Era um time que tinha 2 laterais bons, 2 ponteiros bons. Então a gente jogava naquele esquema que hoje não existe mais. É muito difícil. Os esquemas mudaram. E o Atlético naquela época jogava. O campeonato, aliás, os clubes em geral, jogava no 4-2-4. Então nós disputamos o campeonato todinho com esse esquema. E nós fomos felizes e ganhamos. E vários jogos ganhamos de goleada. E teve jogo aí que nós ganhamos de 9. Teve jogo que ganhamos de 6, de 5. Então o time era muito bom na época. Além de Jair Porrete, Bertoldo e Luizinho foram decisivos ao balançar as redes adversárias e confirmar o caneco para o time de Campinas. Confira a emoção do gol rubro-negro, que determinou o título diante do Botafogo de Buriti Alegre, na voz de Antônio Porto. Bola movimentada pelo alto para o ataque do Botafogo de Buriti Alegre, apanhando o Bertolo, tentando a finta contra o Goiano, que joga bastante recuado. Vai fazer o trabalho defensivo, tentando o Botafogo fortalecer o seu sistema de defesa para garantir pelo menos um empate nesta partida de futebol. Rebatida de Vanderico, bola reboteada pela ponta esquerda, subindo o Laércio para fazer o corte. Ele perde para Goiano, Goiano tenta colocar no meio de campo. Chega para fazer o corte na estrada, habilita Paulo César, correu para Jair, tenta o pique, cabeceou para Bertolo, parou, tentou outra vez para Jair, demora-se um pouco, bate para... Boa manobra, a entrada da área. Bertolo, Jair, Bertolo, outra vez para Jair. De perna direita, buscando o campo esquerdo da Cidadela de Juta. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. O título de 64 rompeu com um jejum de 7 anos sem protagonismo em âmbito estadual. Nesta década, a rivalidade com Goiás, Goiânia, Vila Nova e clubes do interior se tornou ainda mais acirrada. Uma nova conquista desembarcou no estádio Antônio Ascioli no ano de 1970. Mas para sentir o sabor doce da vitória, o Atlético teve uma das derrotas mais dolorosas do clube, em pleno estádio Antônio Ascioli, em 1967. O craque de Catalão surpreendeu a todos, venceu e foi o primeiro campeão do interior na era profissional. Zuíno viveu os dois lados, a tristeza em campo como jogador e a alegria posteriormente como comandante em 1970. O Ronaldo era conhecido de todo mundo, né? Ronaldão. O Ronaldão. E nós tínhamos o Jair Silvério, que era o
o Beck nosso, tinha o Celso, que jogou em São Paulo, meia direita, muito bom jogador. O Gonçalo também veio de São Paulo, muito bom jogador. O Adalberto, meia esquerda, que depois foi pro Goiás, muito bom jogador. E o falecido Lico. Esse era o time do Atlético 67. Esse era o time de 67. O que deu errado naquele dia contra o Craque, hein, Zinho? Não, é coisas do futebol, né? Aquele tempo o jogador, o futebol, o treinador, ele tinha 5 minutos antes de terminar o primeiro tempo, ele tinha que decidir o time, para mexer no time. Depois não podia mexer mais, entendeu? Naquele tempo parece que não podia mexer igual hoje. Hoje você mexe 90 minutos, você põe 2, 3 jogadores. Aquele tempo não, aquele tempo terminou o primeiro tempo, você não mexeu, não substituiu, você não substituía mais. E esse jogo eu tive um problema, que eu saí antes do primeiro tempo, eu saí. O segundo tempo eu não terminei o jogo. E como é que foi, diante dessa festa armada, dentro do vestiário? Depois do jogo? Foi só tristeza, né? Porque a turma todinha, inclusive a minha esposa, todo mundo estava aguardando uma vitória para fazer uma festa boa. Mas só foi tristeza. Mas futebol a gente tem que também saber perder e saber ganhar. Fiquei curioso aqui. O pessoal do Atlético, seu Dadinho, foi lá na sua casa, você estava almoçando, conversou com a sua esposa, pronto, virou técnico do Atlético, assim, do dia pra noite. Como é que foi assumir o time? Chegar lá, os jogadores estão reunidos lá no campo, e aí? Você chegou lá... O repórter Evandro Gomes já tinha anunciado o novo técnico. A novidade. E aí, você chegou lá no Atlético, você falou o quê? Gente, a partir de agora eu não mexo com mais documento, não, é eu que mando aqui. Não, a primeira coisa que eu fiz, eu reuni com a diretoria. Expliquei para a diretoria o meu plano de trabalho. E fui para dentro de campo, reuni os jogadores, procurei fazer eles uma família, porque tinha, antes de eu entrar lá em campo, tinha umas divergênciazinhas. Eu procurei reunir eles, unir eles, e eles me ouviram. Eles acharam que era uma necessidade para eles, porque o nome era um deles, não era meu, era deles. Eles que iam se destacar, eles que iam ser os vencedores. E voltei novamente com a diretoria, fiquei uma semana mais ou menos treinando o time, vi a necessidade do time, voltei para a diretoria e juntamente com a diretoria eu pedi 2 jogadores. Quem? Eu pedi Pedro Bala e pedi o Peter do comercial. Só quero esses 2 jogadores que o plantel está feito. Zuino pediu 2 contratações, o goleiro Pedro Bala e o zagueiro Peter, decisivos na conquista atleticana de 1970. Pedro Bala, inclusive no jogo decisivo contra o Vila Nova, garantiu o empate sem gols que dava o título. O camisa 1 relembra o último lance, como se fosse um lance de gol. Quando eu cheguei no Olímpico, o Olímpico não cabia ninguém, lotado, porque naquela época não tinha televisão. Na verdade, futebol goiano, a rivalidade era Atlético e Vila, não era Goiás e Vila. E a torcida do Atlético era uma torcida enorme, batia de frente com a do Vila Nova. E o primeiro tempo 0-0, só que o seguinte, o Guilherme, na verdade, ele não era centroavante. Ele era um cara, um atacante, que ele jogava, ele é diferenciado, ele tinha uma passada muito longa. E ele é muito técnico, muito inteligente como atacante, sabe? Como ele começou a fazer umas firulas na intermediária, chegando perto da área e tal, o Peter, que era o quase zagueiro do Atlético, a história conta, vocês podem pesquisar, foi considerado o melhor jogador, marcador do Pelé de todos os tempos do futebol brasileiro. E o Peter, inclusive o Peter era compadre do Pelé. O Pelé era padrinho do Paulo Marcelo, filho do Peter. E ele não dava pontapé em ninguém. Só que ele chegou e começou a enxoriçar a cabeça do Guilherme. Falei, tem aqui Pelé goiano. Sou acostumado a marcar o verdadeiro e tal. E o Guilherme, ele se perdeu um pouco. Porque ele era um cara muito clássico, ele tinha uma passada longa. Rapidinho, ele estava lá dentro do seu gol. E não sei, parece que terminou o primeiro tempo 0-0, o segundo tempo o Vila precisava da vitória. Partiu pra cima, aí nós ficamos na retranca. Armamos uma retranca feia, ficamos lá atrás. Eles falam que do campeonato, que a defesa mais bonita foi a minha. Eu não acho que foi essa defesa, não. O Curió lançou Mosca e a defesa saiu para deixar o Mosca impedido.
Só que o Bandeira não deu. O Mosca na meia-lua dominou no peito e jogou lá num trinco. Acho que o Papai do Céu estava comigo esse dia. Ele está sempre comigo. Fui lá e joguei para escanteio. Os caras faltava 1 minuto para terminar o jogo. Esta defesa, relatada por Pedro Bala, foi o início da comemoração rubro-negra do título estadual. A caravana saiu do Estádio Olímpico e foi para Campinas comemorar em casa. Foram 23 jogos, 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, para que o grito de campeão pudesse ser solto. Já no ano seguinte, o Atlético continuou aquele que durante 45 anos se tornou o título de maior expressão, o Torneio da Integração Nacional, competição que reuniu 16 clubes de todas as regiões do país e que terminou com o Dragão vencendo a Ponte Preta na final, conforme relembra o ex-atacante Raimundinho. A festa, né, naquela época, o Atlético fez umas barraquinhas no campo, então vendia muita coisa, né? Vendia tudo. Então a festa continua ali nas barraquinhas e coisa, e era tudo de graça, porque ficaram entusiasmados demais, né? E o campeonato foi organizado? Foi organizado, e muito. E inclusive você não tinha negócio de juiz roubou, juiz errou demais, não tinha nada disso não. E quem ganhou com boa arbitragem. Não tem que falar, roubou pro Atlético. Não. O jogo com a Ponte Preta foi um espetáculo de jogo. Na decisão contra a Ponte Preta, o ex-atacante Raimundinho foi substituído por Luizinho, que fez o gol do título rubro-negro durante a prorrogação. Após o título do Torneio da Integração Nacional, as dificuldades aumentaram. Goiás e Vila Nova cresceram e assumiram protagonismo no futebol goiano. A falta de conquistas fez com que os torcedores diminuíssem gradativamente nas arquibancadas. Este jejum, desta vez, durou 14 anos. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás, especial 80 anos do Atlético, e nesta edição a gente faz esta homenagem. Até aqui já relembramos os primeiros 40 anos de existência do clube e que de tempos em tempos convive com o jejum de títulos e até mesmo debandada de dirigentes e torcedores. E um atleticano ilustre que tenta explicar este fenômeno é o conselheiro Joaquim Batista. Rapaz, cansa e às vezes o dirigente desgasta demais, porque você trabalha sempre para fazer o melhor e os treinos sempre não dá certo. E quando não dá certo, o que dá mais ibope para o sentido de comunicação é o fracasso das pessoas. Fazer o normal e o bom é normal, não tem repercussão. E na negatividade desgasta muitas pessoas e elas ficam muito preocupadas e começam a abandonar. E no Atlético já são os dirigentes bastante cansados e eles deram realmente uma baqueada e resolveram encerrar por algum tempo. Você ouviu o conselheiro do Atlético, Joaquim Batista. O jejum de grandes títulos que o clube viveu desde 71 só foi interrompido em 1985. Aliás, a partir dessa temporada, o Atlético protagonizou com o Goiás as disputas pelos 4 campeonatos seguintes. O Dragão ficou com os troféus de 85 e 88. De acordo com o então meio-campista Valdeir, esse ressurgimento do Dragão teve participação decisiva dos garotos revelados na base do clube. Teve vários companheiros inesquecíveis, né? Mas um que a gente é colado até hoje é o Júlio César Imperador, né? Júlio César Imperador, a pessoa já virou irmão, né? É um cara de dentro da minha casa, é um cara que a gente tem muita amizade. Nós nos conhecemos em 82 nas categorias de base do Atlético, somos amigos até hoje. Um cara que ainda frequenta a minha casa até hoje, que sempre que a gente se encontra, a gente ainda faz uma farrinha ainda.
E além do Júlio César, Valdeir, o Atlético naquela época, ao contrário de hoje, ele tinha o hábito de apostar muito nas categorias de base, sempre ter vários jogadores que surgiam, né? Porque, por exemplo, nessa geração sua, tem você, tem o Júlio César, tem o Marçal, tinha o Fernando Almeida, né? Todos os jogadores ali oriundos das categorias de base do Atlético. Como que foi? Você até falou pra gente aqui em off que você não estava naquele título, mas que recordações você teve daquele título de 85 do Atlético, quando o Atlético quebrou uma sequência de 15 anos sem uma conquista e você era um garoto ainda, mas já participava do elenco profissional, não é verdade? Pra mim foi maravilhoso, até porque na minha vida tudo foi muito rápido, né? Eu, com a idade de juvenil, já jogava nos juniores, com a idade de juniores, já jogava no profissional, né? E naquele ano de 85 eu tive a oportunidade de participar de vários amistosos, né, com a equipe profissional, né? Não tive a oportunidade no Campeonato Goiano, até porque eu estava participando da seleção goiana de juniores, né? Que naquela ocasião quem era o treinador era o Luiz Dário, né? Mas para mim foi muito importante e foi muito bom trabalhar também num clube no qual o profissional é campeão, né? E o Atlético vinha de muitos anos, de muitas dificuldades sem ganhar títulos, né? E o Atlético quebrou, como você colocou muito bem, quebrou uma situação que já estava assim, durando muito tempo, né? 14, 15 anos, se eu não me engano, que o Atlético não ganhava o título. Então isso pra gente foi bom e foi importante para as categorias de base também. Porque você estando na categoria de base de um clube que é campeão é muito bom. Citado pelo ex-companheiro de Atlético Valdeir, o meia Júlio César viu sua carreira decolar com o título de 1988, o primeiro de sua passagem pelo Dragão. 88 já foi, né, a consolidação, né, na minha carreira. Eu já tinha um ano de profissional. Foi meu primeiro contrato profissional, como se diz, que eu ainda terminei o ano de 87 como amador, o último ano de junho. E a partir daí, o Atlético formou um novo momento. Com a chegada de outros jogadores, aí novamente o Roberto Oliveira já era o treinador de 88 de novo. Começamos de novo o ano com ele. E a partir daí, o treinador que me tinha dado a primeira chance lá do profissional em 87, um ano depois ele volta e aí fomos fazer uma nova história. A partir dali, tem momentos, né, especiais demais, né? Quais? Tem uns jogos, naquele ano de 88, não sei se vocês lembram muito bem, tinha parece que 4 turnos no campeonato. Primeiro turno, me engano, ganhou o Goiás. Segundo turno, o Goiatuba. Nós ganhamos os outros 2, se me engano. Nós ganhamos o terceiro. Não, aí o Goiás ganhou mais um e o Atlético ganhou o 4. Nós ganhamos o último. O Goiás estava com a vantagem, com 1 ponto, se não me engano, naquela época, não é isso? O time que ganhava 2 turnos. Quem ganhava um turno se classificava para o quadrangular final. Quem ganhava 2 ganhava um ponto extra. O Goiás entrou com esse ponto extra. E aí, naquele último turno, já na final, teve jogos importantes. Os 2 jogos contra o Goiás, que o Justo Batata fez gol, e eu fiquei do primeiro jogo no banco e entrei no segundo tempo. O jogo contra o Goiatuba, os 2 jogos contra o Goiatuba lá, Fernandão, Luiz Almeida, que depois, Lenilson, Estrela, o Cláudio, lateral direito, que era irmão do Carlos Roberto, né, que jogou no Atlético, começou no Atlético, foi pro Goiatuba também. O time do Goiatuba tinha jogadores do Rio, a maioria era do Rio de Janeiro. E aí tinha Valdeir, Fernando Almeida, que estava surgindo também, Júlio César, Gilson Batata, que estava chegando com seus 21 anos de idade. E esse, como se diz, molecada. E nós não trememos não, rapaz. Os caras falavam dentro do campo assim, rapaz, esses caras chatos, hein, rapaz, esses moleques não pipoca, não tem essa não. Então esses 2 jogos do Goiatuba e os 2 jogos do Goiás, no quadrangular final, foi o ponto, né, importante. Nós não perdemos os jogos e aí fez com que a gente consolidasse a nossa força ali do elenco e fomos campeão goiano naquele ano. Tinha sido campeão goiano de 88 e foi o primeiro time goiano a ser campeão nacional. Foi campeão da Série C com o Atlético em 90. Como que foi essa conquista? Aí já foi um outro momento. E esse ano praticamente já 3, 4 anos no profissional, querendo já sair do Atlético, né? Galgando já oportunidade em clubes. E a partir daí a gente também fez um elenco
muito bom. Foi um ano importantíssimo na minha carreira, e ver realmente a definição, né, a consolidação e a confirmação de realmente que eu poderia galgar sonhos mais altos. Então foi um ano muito interessante, jogo a jogo na Série C do Brasileiro, a chegada de um treinador que era o Homero Cavaleiro, e um preparador físico que se tornou um treinador, até Celso Roth era o nosso preparador físico, e a partir dali começou a formar um elenco, e entre jogador jovem da base e jogadores experientes, e a gente que já estava ali há 3, 4 anos no profissional. Antes de se transferir para o Flamengo e lá passar a ser conhecido como Júlio César Imperador, o meio-campista ainda conquistou com o Dragão o título do Campeonato Brasileiro da Série C, troféu que foi levantado pelo Dragão após decisão nos pênaltis contra o América Mineiro no Serra Dourada. A torcida atleticana fica de pé nas arquibancadas do Serra Dourada. Partiu Júlio César, gol! Atlético, campeão brasileiro da 3ª divisão. A Série C de 1990 foi a primeira conquista nacional do futebol goiano. Depois deste troféu, o Atlético voltou a amargar mais um jejum de títulos. No entanto, os anos seguintes também reservavam para o torcedor rubro-negro as suas maiores emoções. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. São 80 anos de Atlético Clube Goianiense e o futebol de Goiás e suas histórias viaja hoje pelas principais passagens da trajetória rubro-negra. Os anos 2000 começaram de forma amarga para o torcedor atleticano. As recorrentes crises financeiras assolavam o clube, a ponto de um de seus principais patrimônios, o estádio Antônio Ascioli, ter sido destruído. O estado de insolvência do Atlético foi tão grande que até uma inimaginável fusão com o histórico rival, Goiânia, chegou a ser cogitada. Em campo, o time foi rebaixado para a divisão de acesso em 2003. No ano seguinte, o time não conseguiu sequer voltar para a primeira divisão. No entanto, o ressurgimento tão característico na rotina do clube se deu em 2005. E desta vez o Dragão alçaria os voos mais altos de sua história. A reconstrução do estádio Antônio Ascioli impulsionou o Dragão ao título da divisão de acesso. No ano seguinte, o time rubro-negro chegou à final do Goianão, mas perdeu para o Goiás. Porém, o incômodo jejum de títulos estava próximo do fim, e foi no emblemático Goianão de 2007 que o Dragão fez as pazes com as conquistas. Quem vai ser o campeão goiano 2007? O Goiás ou o Atlético? Por enquanto ninguém sabe. O Wesley, sensacional Wesley, deu a dida pela direita, fez o break, perdeu a bola, corte feito pelo Diego, mas no corte caiu com o Wesley. Anailson chutou pro gol. Que golaço! Que golaço! Que golaço! Que golaço do Anailson! Que pintura de gol! Que beleza de gol do Anailson! Na entrada da grande área, larga um foguete, um torpedo, uma bomba! Ele ficou só olhando, a bola foi na gaveta! Desempata o Atlético numa beleza de gol! Num gol sensacional! Num gol empolgante! Num gol maravilhoso! Num gol joia! Num gol fenomenal! Anailson! Camisa número 10. 17 minutos passados do segundo tempo agora. Atlético 2, Goiás 1.
Na sequência do título do Goianão de 2007, veio a Série C de 2008, o segundo título nacional da história do Dragão. Partiu agora o Rafael Cruz, mandou a bola, olha o segundo gol do Atlético, Wesley! E eu digo com a maior emoção do mundo que eu gosto de gritar o gol desse rapaz, que pra mim é um ponto de equilíbrio do Atlético, é um motorzinho, é um motor que faz a máquina girar, a máquina rodar, a máquina atropelar, e no chute perdeu a chance o outro atacante que estava com posse de bola, sobrou para o Wesley, que na categoria bota de lado, faz o segundo gol do Atlético, e é desfraldada a gigantesca, linda, belíssima, maravilhosa bandeira do Atlético lá na arquibancada. É gol da Locomotiva Rubro-Negra. Ô Wesley, parabéns Wesley, parabéns, gosto do seu futebol, sou fã do seu futebol, Wesley. Número 8. 40 minutos passados do segundo tempo. Atlético 2, Brasil de Pelota 0. A passagem do Atlético pela Série B duraria apenas uma temporada. A quarta colocação em 2009 projetou o Dragão direto para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Olha o Atlético, olha o Juninho, vai acabar com o jogo, atenção, Juninho tira o goleiro, insiste, marcou para Juninho, agora bateu e sacudiu! E sacudiu, e sacudiu, e sacudiu! Senhor, inspiração para dizer que este gol do Juninho é um gol que vai colocando o Atlético na Série A do futebol brasileiro. É um gol importante como nunca fora um gol atleticano. Juninho, número 11, marca de 10 minutos passados do segundo tempo, faz transportar de alegria o Pedro Bala, o Divino Paquete, o Jair Burrete, o Divino Donizete, faz transportar de alegria o engenheiro José Pereira dos Santos, o Ralf Soares, anjos da terra e os anjos do céu, Mestre Egídio, José Martins Senha, Carlos Eduardo, alô, povão que protege o Atlético aí de cima, beleza de gol rubro-negro do Juninho. Atlético 1, Atlético 2, Atlético 3, sem perdão, a Série A é o seu destino, Atlético! Atlético 3, Juventude 0! Os anos seguintes ao acesso para a Série A elevaram o Atlético ao patamar internacional. O clube chegou a disputar a Copa Sul-Americana. Outra vez é Dodô, quem tem a bola dominada, ele vai buscando o corredor central, na frente ele para cá, na frente para o Joilson, ganhou, pênalti! Penalidade máxima! É pro nosso Atlético, é pro nosso Dragão, derrubar o Joilson, é pênalti! Árbitro Carlos Amarília, pedindo para todo mundo evacuar a área, autoriza o árbitro, lá vai Márcio, é nosso goleirão, ele é goleiro, ele é artilheiro, partiu, disparou, penetrou. Ele é Márcio, uma cobrança impecável, uma cobrança defensável, o goleiro
o chileno, escolheu o canto errado, ele bateu no cantinho oposto na direita, e ela foi dormir no fundo da rede da Universidade Católica. Aos 5 minutos do segundo tempo, Márcio, o Carão 1, Atlético, o nosso Atlético, o nosso Dragão, o nosso Bombadão agora tem 3, Universidade Católica 1, o Márcio também sabe que ela gosta de dormir na rede. Ô Cotelli, olha pra trás, rapaz, está cheirando barbante queimado no Serra Dourada, está cheirando barbante queimado no centro do futebol goiano, o nosso Dragão tá partindo pra cima, 3, Universidade Católica 1. Paralelamente à visibilidade nacional, no estado, o clube também conquistou o seu primeiro bicampeonato, em 2010 e 2011, só que a oscilação que marca a trajetória rubro-negra voltou em 2012, quando o Dragão não se sustentou na primeira divisão. Na temporada de 2013, quase caiu para a Série C nacional. Só que em 2014, um gol aos 48 minutos do segundo tempo voltou a dar alegria ao coração rubro-negro. O Atlético tá vivo, Juninho, ergueu na grande área, Renan subiu, deu um tapa, mandou pra linha de fundo, 48, falta 1 minuto pra terminar a decisão. Alô, torcida do Dragão, segura aí, escanteio, o Márcio vai pra área, fica dramático o jogo no Serra Dourada, Pedro Bambu na cobrança do escanteio, o Atlético precisa de um gol, Lino chacoalhou, é campeão o Dragão, Lino de cabeça, subiu mais que todo mundo, pode vibrar, pode comemorar, torcedor rubro-negro, o título é seu, o título é do Dragão, isso é fogo de Dragão, não é de palha não, Dragão, fogo e paixão, campeão goiano de 2014, Lino, zagueiro de cabeça, subiu bonito, meteu no canto esquerdo do goleiro Renan, olha o hino do Atlético aí, olha o hino do Dragão, olha o hino do Atlético, 48 do segundo tempo, o gol do título, o gol da vitória, o gol da esperança, o gol da volta por cima, como comemora bonito essa galera, alô Gomes, Bonfim, Rodrigues, Gominho Leiloeiro, alô Aguinaldo Barros, alô Dona Shirley Batista, alô Célio Francis, alô Doutor Salustiano Gabriel Neto, alô Dona Iracina dos Santos Teodoro, alô Guilherme Alacoque, alô Allan Kardec Bandeira, alô Adair José de Souza da Vila Luci, alô Neira, acabou! Atlético campeão goiano de 2014, Atlético campeão goiano de 2014! Além do título goiano, a temporada de 2014 por pouco não terminou para o Atlético com um retorno para a primeira divisão. O clube perdeu a chance de subir no último jogo após uma derrota em casa para o Santa Cruz. Mas o destino reservava algo bem maior para o Atlético. Em 2016, o Dragão faturou o terceiro título nacional, o maior de sua história, a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o Atlético, pra liquidar a fatura! Quando o Atlético venceu o Goiás no Serra Dourada, gol da equipe do Goiás, Matheus Carvalho, olha, pra mim é gol do Kleber, do Matheus Carvalho que tocou na bola, do Marlon, do Ricardo
Mário, do Michel, do Bruno Barra, do Jorginho, do Magno Cruz, do Alisson, do Juntinho, do Luiz Fernando, do Matheus Carvalho, do Silva e também do Júnior Viçosa, do Pedro Bambu, do Adson Batista, do Maurício Sampaio, do João Bahia Mendes, do Livre Luciano, do Dr. Saluciano, do Regner, enfim, seu torcedor do Atlético, comemore, grite, que conquista merecida, espetacular, deslumbrante, sensacional, Atlético, faltando 2 rodadas, bota todos os outros 19 da Série B, 2016 no bolso, merecendo de maneira espetacular, tem inspiração, tem voz, Senhor, para traduzir, para relatar toda a alegria que eu represento, essa massa extraordinária, é o 5º gol do Atlético 5, Tupi 3, Atlético campeão brasileiro da Série B. Ô Rafael Santos, levanta, bata palmas para o aniversário que é campeão. O Rafael Santos está perdendo para o legítimo campeão, mas levanta que vem mais. Você acompanhou a edição 145 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Hoje foi dia de homenagear os 80 anos do Atlético Clube Goianiense. Você confere as nossas outras edições no futeboldegoias.com.br. Siga a gente no Instagram e também no Facebook, no @Futebol de Goiás. Grande abraço e até a próxima. Atenção, preparou, correu e chutou.